aí, pessoal, estou aqui de novo. Gostaria de convidar vocês para mais uma aulinha, ok? Então, peço que pegue aquele caderninho de matemática, lápis, caneta, juntem a família para que a gente possa participar, todo mundo aí, desse momento, dessa viagem fantástica pelo mundo da matemática, ok? Vamos lá? Sistema de numeração decimal. Então, o sistema de numeração decimal, ele é composto por ordem e classes. Lembrando que os algarismos que iremos encontrar nesses exemplos aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0, tá? Quando a gente passa para a segunda ordem, observe, tá? É a ordem de quê? De dezenas, ok? Quando passamos para a terceira ordem, que é a ordem de centenas, ó, os números foram aumentados, tá? Sistema de numeração decimal, ele é caracterizado da seguinte maneira: posição, base 10, compostos pelos seguintes algarismos que formam essa base 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Classe ou classes, 3 ordens que definem a posição do algarismo no número, tá? Então, aqui nesse exemplo a gente tem primeira ordem, unidade, segunda ordem, dezena, terceira ordem, centena. Observe que os mesmos algarismos aqui, que estão dispostos aqui, quando passam para a segunda ordem, ele aumenta mais 10 sobre esse número, tá? Então, aparentando o quê? Surgimento do 10, surgimento do 20, surgimento do 30, surgimento do 40 e assim sucessivamente, tá? Na terceira ordem, é 10 vezes esse 10 aqui. Então, 100, 200, 300, 400, sucessivamente, né? Números são infinitos. Então, na segunda classe, nós temos a quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Então, na segunda classe, nós temos unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, ok? Observem que com o mesmo algarismo, muda o número à medida que avança para a esquerda. Sistema posicional. Olha só, na terceira classe, sétima ordem, unidades de milhão, oitava ordem, dezena de milhão, nona ordem, centena de milhão. Observe, tá? Quando a gente diz que ele é sistema, ele tem esse sistema de posicionamento, ele vai mudar o valor desse número com o distanciamento desse algarismo, ok? Uma das características desse sistema é que ele é posicional, como falei no outro slide, ou seja, o valor que o algarismo representa depende da posição que ele ocupa no numeral. Todo numeral pode ser escrito por meio de adição e multiplicação, utilizando a composição e a decomposição. Veremos também que a multiplicação nada mais é que a adição em parcelas iguais. Assim como falei desde o início do outro slide, que a gente iria utilizar a adição e a multiplicação para que a gente possa realizar a composição e decomposição desse sistema de numeração decimal. Ok? Vamos aprender também como compor e decompor números naturais do sistema de numeração decimal, utilizando as propriedades multiplicativas e aditivas. Ok? Aí a gente falou composição e decomposição. E o que seria a composição? É a junção de dois ou mais elementos
quando unidos ou subtraídos formam um só. Isso pode ser dois elementos ou dois algarismos, ok? Decomposição é um número natural, podemos decompor em dois ou mais elementos que o constituem. Então, a gente vai pegar aqui na composição, a gente une, na decomposição, a gente separa, ok? Números inteiros. Os números inteiros são os números positivos e negativos, que não apresentam parte decimal e o zero. Números naturais. Os números naturais, pertencem ao conjunto dos números naturais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Observe que ele não tem nenhuma vírgula, ele é um número inteiro, ok? São números inteiros positivos e não negativos, que se agrupam no conjunto chamado N. Ok? Então, revisando aí, 10 unidades de uma ordem qualquer forma uma ordem superior. Ou seja, 10 unidades, tá? A gente vai ter uma ordem superior. Eu trouxe aqui essa classe aqui, 10 unidades simples, para a gente revisar e não esquecer do que foi visto na aula anterior. Primeira ordem, unidades. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centenas. Ok? 10 unidades de uma ordem qualquer formam uma ordem superior. Depois dessas ordens, tá? Quando a gente consegue juntar todas essas unidades, depois das ordens, os números são agrupados em classes. Cada classe tem 3 ordens, tá? Então, classe simples, ordem, centena, ordem, dezena, ordem, unidade, tá? 10 unidades de uma ordem qualquer formam uma de ordem superior. Depois das ordens de números, são agrupados em classe. Então, depois que a gente junta essas 10 unidades, a gente vai os organizar ou agrupá-los em classe. Cada classe tem 3 ordens, tá? Então, aqui eu tenho classe de unidade simples. Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Essa daqui é de unidade simples. Partindo para a próxima classe, a unidade de milhares, tá? Então, quarta ordem, unidade de milhar. Quinta ordem, dezena de milhar. Sexta ordem, centena de milhar. Então, pessoal, composição e decomposição. Eu trouxe aqui para vocês o seguinte número. 469. Ele é composto por quais algarismos? 9, 6, 4. É interessante que aí em casa vocês também escrevam isso aí no caderno de vocês. Se a gente observar direitinho, feito a gente viu que o número ele precisa ser classificado, então, de que forma a gente pode classificar ou decomposto, tá? Vamos observar. Aqui eu tenho unidade, dezena, centena. Mas como foi que eu cheguei até isso aí? Vamos observar aqui no quadro aqui embaixo. Esse 9 aqui são quantas unidades? 9. Esse 6, 6 dezenas, ou seja, 6 vezes 10. Lembram também que eu disse que a gente ia trabalhar a questão da multiplicação associado à adição? Então, a gente tanto pode fazer aqui para chegar nesse 6, né? 6 dezenas, da seguinte forma: 6 vezes 10, ou da forma de adição. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Então, teremos 60. Ó, já temos 9 com 60, 69. Só que ele disse que o número é 469. E agora, como é que a gente vai fazer para
decompor aqui esse número. 4 centenas, ou seja, 4 vezes 10. Ou, se preferir, por meio de adição também, ó, 100 mais 100 mais 100 mais 100, 400. Aí, agora, a gente vai utilizar o quê? Novamente, a soma. Ou seja, a adição. E compor este número. A gente decompôs ele aqui e agora a gente vai compor ele aqui, ok? Ó, eu tenho 4 centenas, 400. 6 dezenas, 60. 9 unidades. Trazendo outro exemplo aqui para vocês, tá? Do seguinte número, 603. Como ele é composto, esse número? Vamos lá? 3 unidades, 0 dezena, 6 centenas, tá? Aqui, ó, quadradinho. Mais uma vez, eu peço que se vocês puderem, copiem no caderninho para fazer aquela revisão depois, tá bom? Então, aqui a gente tem, ó, 3 unidades. O valor do zero, que a gente viu que ele, quando não acompanhado de um número, ele não tem valor nenhum, né? Então, o zero, né, de dezena. E aqui a gente tem centenas, da mesma forma que fizemos no exemplo anterior. Podemos usar a multiplicação ou a adição, tá? Então, aqui eu tenho 6 centenas, o zero não conta, 3 unidades. Ou seja, mas na representação aqui, eu preciso trazê-lo. Então, eu tenho 603, ó, 603, tá? Trazendo aqui outro exemplo para vocês aí, nós temos o número 4.572. Eita, que entrou alguém diferente aí nessa história, não foi, pessoal? Então, vamos observar? Nós temos 2 unidades, 7 dezenas, 5 centenas e 4 unidades de milhar. Então, vou dar um tempinho aí em casa para vocês fazerem essa decomposição aí, ok? Como foi que fizemos aqui? 2 unidades mais, lembrando que podemos usar a multiplicação ou a adição, tá? 7 dezenas, ou seja, 7 vezes 10, tá? Temos o 70. 5 centenas, 5 vezes 100, 500. 4 unidades de milhar. E aí, temos o que aqui? 4 vezes 1000. Ou, se preferirem, fazer de forma aditiva, ou seja, de forma que vocês vão somar os números, tá? Então, organizando isso aqui para achar o valor que ele deu aqui para gente, nós temos 4 unidades de milhar, 5 centenas, 7 dezenas e 2 unidades, formando assim o número 4.572, ok? Agora vamos pensar em um número composto de. Pensem aí em casa, por esses itens que eu vou dar aqui a vocês, tá certo? Todo mundo parando aí e analisando aí em casa que esse número ele vai ser composto de 5 unidades de milhar, 1 centena, 9 dezenas e 2 unidades. Como é que a gente vai fazer para compor esse número aí? 5 unidades de milhar, 1 centena, 9 dezenas e 2 unidades. Lembra que na aula anterior eu disse a vocês que para a gente formar um número, a gente sempre começa da direita para a esquerda. Lembra? Fica mais fácil pelas unidades. Então, vamos lá. 2 unidades. De novo, voltamos para aquela distribuiçãozinha do nosso quadro, tá? Então, eu tenho 2 unidades, 9 dezenas, 1 centena, ó, 1,
2, 3. E 5 unidades de milhar. Então, quantas casinhas teremos aqui? Não é isso? Então, 2 unidades, 9 dezenas, 1 centena e 5 unidades de milhar. Ó, o número é 5.192. Agora eu trago para vocês outro exemplo, que a gente vai dar um tempinho para que vocês façam aí em casa, tá certo? Chama aí a família, os responsáveis, para ajudar vocês aí, tá bom? Ele é bem pequenininho, né? 4 unidades e 8 centenas. Que número iremos formar? Lembrando que vocês podem utilizar sempre aquela tabelinha para decompor os números ali, tá bom? Ó, 4 unidades e 8 centenas. Ó, então, qual é o número, minha gente? 804, tá? Outro exemplo. 2 centenas e 9 dezenas. Bora lá, tentar descobrir aí esse número. Vamos ver aí. Então, nós temos aí, ó, 9 dezenas, tá? Não temos unidade. Temos 9 dezenas e 2 centenas. Ou seja, 290. Qual vai ser o número? 290, ok? Vamos revisar. Analisa só essa questão aí, minha gente. Ele diz o quê? Esse exercício aí vocês devem copiar no caderno, tá bom? Em uma corrida de carros, o segundo colocado completou a corrida em 18,345 segundos após a chegada do primeiro colocado, tá? Então, observe o que representa cada algarismo do número 18,345. Aqui eu trouxe, ó, como se fosse aquela tabelinha. Milésimos, centésimos, décimos, unidade, dezena. Lembra daquela informação da outra aula que a gente viu que a vírgula, ela não anda nem pula a casa? Ela permanece ali antes das unidades e após as unidades, tá? Teremos os décimos, centésimos e milésimos, ok? Com o quadro abaixo de valor e lugar, podemos sobre o valor do algarismo através do lugar que ele ocupa, tá? Então, nesse exemplo aí, eu já trouxe aqui o valor lá do número, né? De tempo que o primeiro colocado teve, tá? Então, da direita para a esquerda, tá? Ó, milésimo, centésimo, décimo, vírgula, aqui, ó. Aí, à frente da vírgula, os números inteiros. 8 unidades simples e 1 dezena simples. Agora é a vez de vocês. Vocês vão fazer aí em forma de exercício. Ordene o tempo do terceiro e do quarto colocado da corrida de carros. Ele nos dá aqui a informação que o terceiro teve 22,549 e o quarto 22,932, tá? Então, vamos ver aí como é que vocês organizam isso aí, tá bom? Aqui, ó. Aqui já está disposto o número, pessoal. Observa só.
Começamos, ó, na menor unidade, tá? Ó, conseguimos dispor aqui, terceiro colocado. E o quarto, como foi que vocês fizeram em casa? Foi dessa forma aqui? Observem aí. Recordando, representação dos números decimais, tá? Então, nós temos aqui as centenas, dezena, unidade, décimo, centésimo e milésimo. São algarismos que estão à direita, tá? Da vírgula. A vírgula, ela vai estar aqui, ó, tá? Então, ele vai estar sempre à direita da vírgula, ok, pessoal? Então, ou seja, é a parte decimal desse número. Número 1, ele está a quantas unidades à frente da vírgula? 1. Então, ele é 1/10. 10 dezenas, eles estão a quantos números à frente da vírgula? 2. Então, 0,0 centésimo. Ok? 0,01 centésimo. O número 100, a centena, ele está a quantos números à frente da vírgula? 3, não é isso? 0,001 milésimo. Ok? Agora, vamos aí para essa questãozinha básica aí, ó. Escrever o que representa cada algarismo. Vocês vão escrever tudo isso aqui no caderninho de vocês. E após isso aí, a gente vai resolver e ver se vocês acertaram, né? E ver se vocês organizaram aí e acertaram. Segunda questão. Escreva o que representa cada algarismo, tá? Então, essa segunda questão também peço que vocês escrevam aí no caderno de vocês, tá bom? E eu vou esperar aqui um tempinho para que vocês possam responder e a gente conferir juntos, tá bom? Vamos lá? Guardo por vocês. Na letra A, ele diz o seguinte: o algarismo 4 em 26,846. Quanto representa esse algarismo 4, minha gente? E aí? Vamos lá? Lembrando que a vírgula não corre nem se muda. Então, nós temos, ó, ele é o quê? 0,04 centésimos. Então, quantos números ele estava? À frente da vírgula? 2, não é isso? Na letra B, o algarismo 5 em 4,571. 5 décimos, ok? Na letra C, o algarismo 3 em 56,923. 0,03 milésimos. E na letra D, o algarismo 2. Letra D, pessoal, o algarismo 2 em 3,126. Qual é a representação dele? 0,02 centésimos. E o algarismo 7, qual a representação dele? Nesse número aqui, ó, 61,567. Qual é a representação dele aí? Ok? 0,007 milésimos. Ok? E aí? Acertaram? Bom, pessoal, e por aqui eu me despeço de vocês. Deixo aqui as referências para que vocês possam continuar os seus estudos, para que vocês possam continuar os seus estudos. E convido vocês para as próximas aulas. Bom? Fiquem todos com Deus, se cuidem. Tchau!